Sabemos que é um jogo vital para o nosso adversário, não só pela posição também, mas por aquilo que é a proximidade dos jogos com dificuldade também, com equipas grandes. E este será um jogo quase determinante para aquilo que é a conquista de assegurar a manutenção. E, portanto, quando se joga esses jogos, isto é tipo jogar uma final, nós sabemos que o adversário irá dar tudo, né? Irá entrar com graus de agressividade superiores àqueles que desenvolveu nos últimos jogos. E essa insegurança pela posição na tabela classificativa, se nós formos uma equipa madura e adulta, como fomos aqui nos últimos 2 jogos que jogamos, ou seja, fomos seguros, não sendo tão exuberantes como normalmente somos, fomos uma equipa segura. E é importante que continuemos a ser. Porque depois, através do tempo e através desse nervosismo e dessa insegurança da própria equipa do Santa Clara pela posição, poderemos tirar partido dessa intranquilidade, de muitas das vezes os ajustes posicionais não serem os adequados e nós, se andarmos com seriedade no nosso jogo, com equilíbrios no nosso jogo, vamos ter também por aí algumas possibilidades de termos protagonismo no jogo, mas lá está, eu acho que é um jogo que vai ser resolvido também nos detalhes, naquilo que é a ambição das equipas terem força e capacidade para quererem ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo serem inteligentes. Eu que espero é que a nossa equipa seja muito mais inteligente do que o adversário, mas se formos para os Açores a pensar que o jogo vai ser fácil, possivelmente não teremos a possibilidade de trazer os 3 pontos. Temos que entrar também como se fosse o último jogo e como se este jogo representasse também quase assegurar uma manutenção para nós. Infelizmente nós temos tido alguns percalços nas nossas semanas em que temos perdido os jogadores e temos entrado com outros jogadores, ou seja, a rotação tem sido também muito mais pertinente na parte defensiva e na parte do meio campo do que propriamente no ataque. Este é um jogo, na minha opinião, chave para determinar se nós queremos dar passos para a frente ou se queremos manter a nossa posição e afastar-nos um bocadinho dos lugares de cima. E o que falámos durante a semana e o que falámos também ainda hoje na preleção é que é um jogo para ganhar, é um jogo onde temos que, dentro dos jogadores que temos disponíveis, escolher o melhor 11. E vamos fazê-lo não só a pensar nessas oportunidades, mas também a pensar que é o melhor 11 para a equipa e é o melhor 11 para o nosso plano para o jogo. Nós temos 35 pontos. Nós, antes de fixarmos esses 42 pontos, que foi, no fundo, fazer igual àquilo que foi a primeira volta do campeonato, tínhamos sempre um enquadramento que define cada 4 jogos alcançarmos 6 pontos. Ou seja, numa primeira fase não o conseguimos fazer, nos 4 primeiros jogos fizemos 5, mas depois já o conseguimos fazer. E agora restam esses 8 jogos, esses 2 blocos de 4. E por aí queremos assegurar também essa possibilidade. Ou seja, de fazer 6 pontos nestes 4 primeiros jogos e depois os outros 6 pontos nos últimos 4 jogos finais. Nós queremos isso, queremos possivelmente alcançar essa marca, os 42 pontos. O nosso jogo posicional, numa primeira fase, consiga atrair o adversário para descobrirmos espaços mais à frente, ou que na nossa saída curta o adversário não consiga, no fundo, controlar o nosso crescer com bola e depois ganharmos vantagem mais à frente. O adversário, na minha opinião, melhorou nesse capítulo, ou seja, já se estrutura de uma forma em que a gente encontra ali um padrão, porque efetivamente quando analisamos o adversário, analisamos vários treinadores, não é? Este é um treinador também recente, e por aí o oscilar deles entre o jogar a 4 com uma linha de 4 na linha defensiva ou jogar a 5 provoca também, depois na sua primeira pressão,
alguma discrepância do que aquilo que tínhamos analisado à posterior. E, portanto, nós temos que ter cuidado com isso, perceber um bocadinho que quando há uma linha de 4 e praticamente é um 4-3-3, perceber como efetuam a primeira pressão, que os jogadores deixam na última linha, para depois nós ajustarmos também, sem fugirmos daquilo que é o nosso padrão, mas ajustarmos os nossos posicionamentos de forma a que criemos dúvida no nosso adversário e depois temos facilidade ou para atacar mais rápido ou então para demorar um bocadinho mais o nosso ataque. Eu julgo que vai ser isso. Eu acho que vai ser agressivo e atrevido porque é um jogo crucial para eles. E nós, ao analisar o nosso adversário, percebemos que há muitos jogadores com boa relação com bola, boas individualidades, e por terem chegado muitos jogadores no mercado também de inverno, no fundo a equipa não ganhou uma consistência enquanto equipa, ou seja, vai perdendo alguns jogos, vai desarticulando algumas coisas e não ganhou essa consistência que permita depois a individualidade sobressair no jogo, porque eu acho que os jogadores atacantes são bons, os jogadores do meio campo também, e nomeadamente os jogadores que jogaram a um nível interessante nos seus países, nomeadamente os jogadores do Brasil. E, portanto, nós temos que ter cuidado com isso, porque se nós transformarmos o jogo num jogo partido, de muito ataque rápido, essas individualidades podem efetivamente vir ao de cima. Portanto, o nosso jogo tem que ser muito seguro e muito bem enquadrado em função daquilo que são as nossas dinâmicas de ataque e, quando estamos longe da nossa baliza, estamos sempre bem posicionados para preparar a possibilidade de transição do Santa Clara. Não, tem a ver também com algumas coisas que vamos fazendo e vamos aprendendo, né? Nós, enquanto treinadores, também muitas das vezes cometemos alguns erros e depois esses momentos em que nós, durante muito tempo, também fomos perdendo pontos nos últimos minutos, nós temos que ganhar uma maturidade diferente, nós temos que refletir sobre isso e eu acho que teve um pouco a ver com reuniões que fizemos, com a forma como falámos também com a nossa equipa, no fundo de assegurar alguma consistência nesse espaço. E muitas das vezes a consistência passa pelos indicadores que o treinador dá para dentro do campo, substituindo. Muitas das vezes nós estávamos a chegar a esse espaço com uma ansiedade de querer ganhar o jogo e o que isso nos provocava era efetivamente perdermos o jogo. Hoje, nestes dois últimos jogos, fomos muito mais seguros. Ou seja, mesmo metemos os jogadores numa primeira fase que nos equilibrassem para depois, dentro do próprio jogo e dos jogadores que continuaram desde o início, arranjarmos dinâmicas diferentes para conseguir surpreender o adversário. Eu acho que por aí houve um grande mérito da equipa e dos jogadores. Não, eu acho que nós temos sido constantes, não temos sido uma equipa muito oscilante, ou seja, nós quando jogamos com equipas que lutam pelo mesmo objetivo que o Futebol Clube Vizela, temos sido consistentes. Agora, eu gostava também de poder ter tido um pouco mais de felicidade e não ter cometido alguns erros contra o Braga que nos desse a possibilidade de discutir na segunda parte efetivamente o resultado, porque a primeira foi uma primeira parte equilibrada e muito consistente. E o crescimento da equipa vai passar por aí, ou seja, passa por nestes jogos que valem muitas coisas para a época, com equipas do nosso nível, ganharmos ou não perdermos, e foi isso que aconteceu, e depois damos passos em frente para que quando jogamos com equipas dos 5 primeiro lugar, e nós ganhamos a uma equipa neste caso agora, eu acho que o Vitória perdeu a 5ª posição, não é? Mas estava lá durante muito tempo, nós ganhamos ao Vitória, mas os outros jogos não fizemos mal, fizemos um bom jogo contra quase todas as equipas. Falta-nos afinar essa consistência, que não cometer erros que essas equipas têm jogadores de nível e ao menor erro que nós cometemos é golo, mas também nós afinar a nossa parte ofensiva, porque criamos muitas possibilidades e nunca as materializamos contra essas equipas. Sim, 2 coisas importantes para essa pergunta. Primeiro de tudo, nós temos que olhar aquilo que temos na equipa principal e que temos que manter, ou seja, o nosso nível só termina quando fizermos o último jogo, e é importante todos os jogadores a nível individual e toda a equipa continuem com os comportamentos que têm sido
de excelência até então, e queremos isso, queremos lutar por cada jogo com o intuito de nos convencermos que podemos ganhar os 3 pontos. Isso não podemos baixar, porque todo o mercado vai também olhar para isso, para a parte final do campeonato. E é aí que nós temos que mostrar também consistência. Não é só nos momentos de algum prejuízo para a equipa e de alguma dificuldade que se vê a resiliência dos jogadores. É também neste momento em que já o primeiro objetivo foi cumprido que nós mostramos uma postura digna, uma postura ambiciosa de querer mais e melhor. E então por aí não podem restar dúvidas, e eu acho que o plantel é suficientemente inteligente e maduro para cumprir isto. E depois olharmos para as 2 equipas que nós temos abaixo da equipa principal, que tem jogadores de qualidade, que estão a lutar por títulos, ou seja, os sub-19 a fazer uma época de excelência e com 12 pontos, os sub-23 a andar também a lutar pelo título da Liga de Regulação, ou a competir nesse espaço já, a assegurar também a possibilidade de depois de jogar a Taça de Regulação, e nós temos que olhar para isto, que é o nosso presente e os nossos jogadores da equipa A, mas também olhar para estes jogadores. E estes jogadores assiduamente têm trabalhado connosco, e nós queremos que eles comecem a entrar nesta competitividade interna que nos faz levar a esta posição. Porque o ano passado custou-nos um bocadinho mais assegurar este objetivo de manutenção. Este ano já o fizemos mais cedo, mas temos muitas coisas a ganhar ainda. Portanto, nós queremos enaltecer o trabalho de toda a gente no clube e, acima de tudo, também levar a cidade a um patamar diferente. Porque o clube representa uma região, representa uma cidade, e nós queremos fazer o melhor por eles. Isso é uma pergunta interessante. Ou seja, nós tivemos muito pouco tempo, tivemos alguns jogadores condicionados, mas também as semanas não se preparam na semana em si, as semanas preparam-se com uma antecedência. E nós, como tivemos alguns jogadores na seleção, e naquela pausa fomos também monitorizando alguma carga que nos permitisse, neste momento, aligeirar a carga, de forma a que não percamos aquilo que é a essência do nosso jogo, aquilo que são os nossos padrões, mas não precisamos também de uma intensidade elevada, porque os jogadores estão a jogar, os jogadores estão a competir e já têm uma história de carga que lhes permite também, em algum momento, descomprimir um pouco, mas não desligar. E, portanto, as coisas esta semana são um bocadinho com menos volume, a pensar também nas viagens que vamos ter e a assegurar também a possibilidade de, na sexta-feira, jogarmos e estarmos em ótimas condições. E não queremos perder mais nenhum jogador, porque é importante para nós depois as outras jornadas que se seguem. Mas o mais importante será sempre este jogo com o Santa Clara, que é um jogo muito importante para o nosso adversário, mas também um jogo que nos pode dar, pela primeira vez, julgo eu, na história do clube, 3 vitórias consecutivas.